6h05, eu acho que... Vamos começar. Vamos começar? Vamos. Pode, então, prosseguir aí com a nossa agenda, por favor. Quer colocar... Vou projetar aqui. Você que está controlando antes. Bom, primeiro, queria dar boas-vindas a todos. Agradecer aí pela participação. Vocês estão vendo já, né? Esse assunto de gestão de recursos humanos, né, é um dos assuntos que eu sempre falo para o Edson, né? Eu acho que é um dos assuntos que eu mais dou valor, porque é chover no molhado, mas tem tanta coisa acontecendo, que é a questão de você não faz nada em nenhuma empresa hoje se você não tiver pessoas competentes, pessoas preparadas, pessoas bem treinadas, pessoas que tocam as empresas. No final, é sempre sobre pessoas, né? A gente fala muito em RP, no nosso caso, vamos fazer uma área financeira melhor, vamos fazer uma área de contabilidade, vamos fazer, sei lá, uma área de produção, mas tudo isso, se não tiver pessoas bem treinadas, gerenciadas, fizer o processo de onboarding, o processo de contratação, tratar bem o ciclo de vida inteiro desse colaborador, né, que cada vez tem mais importante. Nós somos uma empresa de serviço puro, então nem se fala, né? Então esse tema, eu acho que ele é pouco explorado. E hoje, em dia, com algumas tecnologias que existem e as soluções que a SAP vem trazendo para a gente, principalmente na parte de nuvem, trazem para a gente uma série de possibilidades que eu acho que é isso que a gente quer explorar hoje também, né? A solução da SAP é o SuccessFactors, para quem não conhece, né? Mas ele certamente hoje é líder, né, nessa parte de gestão de pessoas, e tem umas coisas muito interessantes que o Edson vai falar para vocês. Eu não vou me antecipar a essas coisas aqui para não tirar o doce do Edson ali que ele vai falar, mas eu acho que essa das soluções que a gente deveria, dentro das organizações, dar muito mais valor do que muitas organizações dão. O porquê? Porque esses sistemas, além, não o sistema em si, pela implantação dele, é porque ele traz uma série de práticas, de processos que eu, muitas vezes, numa organização, não tenho hoje. Não é sobre fazer folha, isso aí muita gente pode fazer, não é sobre, é sobre fazer gestão, não é mais RH, é people, né? Como eu faço gestão de pessoas, como eu melhoro a gestão das pessoas, que práticas que eu tenho que usar, como é que eu melhoro a experiência daquele meu colaborador para que ele queira ficar cada vez mais dentro da minha empresa. Então, eu acho que é mais sobre isso, né? E, por acaso, tem uma solução. A SAP é líder mundial em ERP, e na parte de SuccessFactors, totalmente integrado, principalmente para os clientes que ainda já são clientes da SAP, se você tem uma aceleração, um ganho enorme, fora o que o Edson vai falar aqui também de novas tecnologias, que, no meu ponto de vista, são disruptivas para recursos humanos, né? Vamos falar, então, sobre o Edson. Eu acho que o Edson, a maioria do mercado de RP aqui de SAP dispensa apresentações, mas eu já o conheço há alguns anos e vou dizer, para mim, no meu ponto de vista, né? Ele está falando 28 anos aí, né, dedicados a soluções Só de SAP. Só SAP, né? Mas de RH tem mais, né? De recursos humanos. Tem mais. E para não falar a idade dele, a gente não fala tudo. Mas, veja, o Edson, para mim, e isso é referência dentro da própria SAP, é a pessoa, é a maior referência de soluções de recursos humanos no Brasil. E eu não estou falando isso porque ele está aqui, porque eu realmente considero e é reconhecido por muita gente da SAP. Ele estava comentando antes de entrar aqui, a SAP nos ligando para que nós pudéssemos ajudar em 2, 3 projetos, eles, às vezes, dizendo o rumo. O Edson é o que a gente chama de advisor, é o cara que diz como vão ser feitas as coisas. Então, convido a todos hoje, né, para prestar atenção no que ele vai falar. Ele conhece muito, para fazerem perguntas. Depois da apresentação do Edson sobre as soluções, nós vamos abrir para perguntas. Podem mandar aqui pelo chat para a gente, e a gente vai pegar o final e fazer essas perguntas para o Edson. Podem fazer umas bem cabeludas aí que ele dá um jeito de Eu responder. agradeço. Faz umas cabeludas aí. Então, Edson, eu queria te agradecer aí por compartilhar seu tempo com a gente e por vocês deram risada no negócio do cabelo aí, né? Então façam perguntas cabeludas. Aí já me ajuda.
Vamos aproveitar esse tempo, Edson. Acho que a gente vai ter entre 35 e 40 minutos no máximo de apresentação. E aí, ao final, o Edson, a gente vai abrir para algumas perguntinhas aí para tirar dúvidas. Aproveitem aí o conhecimento desse homem, que não é pouco, não. Edson, obrigado aí. Boa apresentação. Obrigado, André. Sim, não é tanto assim, né? Mas tenho sim uma experiência larga com a própria SAP em processos de recursos humanos, então eu vi essa ferramenta evoluir durante os anos, desde da época do SAP R3, lá atrás, em 95, 96, e até ela chegar agora no momento em que hoje o RH é um futuro, né? Como o André falou, todos os processos para serem executados necessitam de pessoas, né? Apesar da gente também vir falar hoje aqui um pouquinho de inteligência artificial, mas assim, o mundo hoje é em cima de pessoas, né? Então, o foco tem que ser pessoas, e as empresas que não estiverem de olhos abertos para tratar essas gerações, né, que a gente tem, e a diversidade de gerações que a gente tem, podem estar à beira da falência, né? Hoje, só para um comentário aqui, a gente tem empresas que a gente tem as 5 gerações ainda dentro da organização. Então, a gente precisa entender cada uma delas, como tratar cada uma delas, e não é só pensando que a gente faz isso, né? E hoje, como o André falou, não, a SAP é líder de mercado, mas não é só a SAP, né? A gente tem várias softwares, várias tecnologias hoje que vão otimizar o RH, né? E que podem ser integradas. E com isso, o que a gente vai fazer? A gente vai desburocratizar aquelas atividades gerenciais, né? Impulsionar a inovação com as lideranças e, o mais importante, a gente vai agregar experiência aos colaboradores. Acho que esse nome, experiência, a gente vem falando já há uns 2, 3 anos, mas a experiência que faz a mudança acontecer, né? Então, a gente fala muito também de como você muda a cultura de uma empresa, e é através de experiências, né? Então, a gente tem isso aí para falar. E um ponto importante que, nesses anos todos de experiência, a gente vem enfrentando é que existem alguns conceitos que são fundamentais para o sucesso de uma empresa. É de ela separar aquilo que é liderança daquilo que é gestão. Porque, às vezes, a gente tem algumas pessoas que são excelentes gestores, mas são péssimos líderes. E a gente tem, às vezes, líderes excelentes, mas que não conseguem gestionar um departamento, né? Então, eu trouxe aqui algumas diferenças, só para a gente deixar isso claro no começo da reunião, porque assim, a gente vem enfrentando isso constantemente nas empresas. Então, é bom que as pessoas de RH tenham essa ideia quando forem pensar em fazer qualquer tipo de análise das pessoas. Porque a liderança, na realidade, é uma habilidade, né? E ela sendo uma habilidade, ela nasce, né, com aquelas pessoas. A gente sabe que tem líderes natos e é muito difícil você treinar um líder. Por quê? Porque o líder precisa de inspiração, ele precisa influenciar pessoas, ele precisa ter uma empatia com a equipe. Então, às vezes, isso
não é através de um treinamento que você faz. Por outro lado, a gestão, ela já é uma coisa um pouco mais concreta, né? Você pode capacitar pessoas para administrar e coordenar atividades dentro do processo. Então, se a gente começa a pensar de formas diferentes da gestão e da liderança, óbvio que a gente vai ter situações em que a gente tem bons gestores que são líderes, isso a gente sabe, mas a grande maioria das vezes isso não é fato, né? Então, o que eu trouxe além disso daqui aqui para a gente pensar, né? Então, é assim, ó. Quais são as principais características do líder e do gestor, né? Se a gente pensar na liderança, ela foca muito na visão do futuro. Por quê? Porque ela tem uma visão clara que ela vai conseguir passar isso de uma forma inspiradora para as pessoas. E com isso, ela influencia a equipe, trazendo encorajamento, né, mostrando os exemplos de como seguir um determinado caminho. E quando ele faz isso, ele se abre para a inovação, porque aí a equipe consegue criar, né, dentro desse espectro que ele está trazendo, e ele, como é uma pessoa mais aberta, né, às novas ideias, ele consegue abordar isso de uma maneira melhor. E como eu comentei antes, o líder tem empatia. Então, é uma pessoa que vai ser querida pela equipe, que vai saber ouvir os seus subordinados, que vai dar conselho, que vai fazer com que as coisas aconteçam, porque ele se preocupa com a equipe. Já o gestor, por sua vez, ele sempre planeja atividades bem detalhadas, né? Então, ele consegue definir metas, desenvolver estratégias, criar plano de ação, e com isso, ele, pensando em tudo isso, ele consegue alocar a equipe, fazer uma organização mais eficiente desses processos. E ele tendo esse planejamento e essa organização, obviamente, ele vai conseguir controlar melhor, ele vai monitorar o progresso das medidas que ele tem, se são medidas corretivas, quando que é necessário aplicar alguma fase de controle dentro de algum processo. E dentro desse espectro todo, né, ele consegue identificar problemas e procura soluções mais práticas para poder superar, né? Então, o gestor ele é uma pessoa mais de, digamos assim, planejamento, e o líder é uma pessoa mais de inovação. Mas, se a gente pensar que, num determinado momento, isso nas empresas se entrelaçam, né? Às vezes as pessoas falam que o líder e o gestor é a mesma pessoa. A gente precisa pensar em algumas comparações, né? Quando a gente fala de foco, né? A liderança foca em inspirar pessoas e a gestão foca em administrar processos. A forma de abordagem da liderança é através da motivação e do engajamento, e da gestão é através da eficiência e do cumprimento de prazos. Quando a gente fala de avaliar risco, a liderança corre muito mais risco porque ela inova. Então, quem inova sempre não tem certeza de onde ele vai parar. Então, o risco é muito grande. Já o gestor, ele procura minimizar esses riscos. Por quê? Porque ele tem um controle muito maior dos processos que ele está executando. E aí, quando ainda a gente fala de um horizonte temporal, né? Assim, o líder sempre pensa a longo prazo, né? Por quê? Porque ele quer alcançar aqueles objetivos, ele quer inovar, então ele inovando, ele vai ter uma prospecção de futuro, e
O gestor ele já pensa mais a curto prazo, porque ele precisa de resultados, né? Ele precisa ser mais nossa, faltou a palavra, imediato. Imediatista. Imediatista. Isso, muito obrigado. A palavra agora engasgou aqui, não quis sair. Então, a gente precisa pensar um pouco nisso. E a SAP, ela tem pessoas diferentes para esses pontos. Por exemplo, principalmente quando a gente fala de inovação. A SAP hoje é uma das empresas que mais inova no mercado. E, graças a Deus, ela vem inovando muito na frente de recursos humanos. Então, deixa eu falar um pouquinho do SuccessFactors. Eu não sei se todos conhecem, eu sei que aqui eu tenho algumas pessoas que eu já sei que conhecem o SuccessFactors, que estão aqui nos ouvindo. Mas o SuccessFactors, na realidade, ele é um software de capital humano. Então, obviamente, ele foi projetado para suprir todo o ciclo de um colaborador dentro da empresa, tá? Então, aí como o André falou, ele melhora a eficiência do processo, ele traz abordagem integrada, ele transforma os processos, mas, na realidade, o que a empresa precisa pensar antes de adotar o SuccessFactors? Ela vai ter muito trabalho, mas ela vai ser recompensada com economia de tempo e a melhora na qualidade das suas experiências com as pessoas. E aí eu estou falando de pessoas no geral. RH, gestores, colaboradores, fornecedores, às vezes. Então, assim, a gente vai ter um software mesmo de gestão de capital humano. E como eu disse, assim, hoje o SuccessFactors ele abrange toda o ciclo de vida do colaborador. Então, todos aquelas características, né, que a literatura de RH traz de atrair, adquirir, identificar, crescer, isso tudo está dentro do SuccessFactors. Eu até cheguei a colocar um slide aqui, mas depois eu tirei e pensei assim, bom, a gente pode falar de tendências, né, para o RH, mas como ele já está no final do ano, sim, tendências não caberia muito a gente falar, mas eu teria exemplos para dar em cada uma das possibilidades ali, das tendências, onde o SuccessFactors poderia atuar. E, além disso, além de ele seguir com o ciclo de vida do colaborador, ele é baseado num gerenciamento de experiência de trabalho muito grande. Tanto que a gente tem um dos componentes, a gente chama de Employee Central, né? A central do empregado, que é justamente onde a gente faz todo aquele controle do processo. Mas, assim, bom, mas o SuccessFactors, como que ele está dividido, como ele é? Na realidade, ele é uma plataforma modular, e isso é importante porque, assim, eu não preciso ter dentro do meu processo todos os módulos. Óbvio, seria lindo, né? Tá toda a suíte integrada, né? Com todos os processos lá dentro. Mas, às vezes, a empresa tem uma única dor. Eu tenho que controlar a parte de treinamento. Eu tenho que focar em recrutamento, porque o meu turnover é muito alto. Eu preciso fazer as avaliações dos meus colaboradores. Eu queria que os meus colaboradores tivessem uma capacitação diferenciada. Então, a SAP ela fornece toda a plataforma ou então pedacinhos dela, né, para a gente começar a atuar aqui dentro. Como o André falou, ele falou até assim, o RH não é só folha. Não é, mas a folha é um ponto importante do RH. Né? Então, é por onde, às vezes, as empresas dizem que tem um RH consistente.
né? Por quê? Porque há muito tempo está trabalhando com a Folha, é uma obrigação legal, né? Eles têm que pagar os colaboradores e para eles o RH é a Folha. Mas para nós que vivemos o RH, ele é muito mais do que a Folha. É óbvio que ela baseia o nosso patamar aqui, mas todo o resto é o que a gente tem para oferecer como uma experiência nova para um colaborador, né? Como ele pode buscar capacitação de forma única, né? Sozinho, sem que o RH ou o gestor façam isso. Para isso a gente tem aqui o Opportunity Marketplace, onde ele vai, através das indicações que ele dá para a ferramenta, buscar conteúdos. Então, pode ser um treinamento, pode ser um mentoring, pode ser um on the job, né, que ele queira fazer, pode ser, inclusive, conhecer pessoas dentro da companhia que ele não conhece. E o legal do Success é que ele é uma plataforma que não é específica para o Brasil. Ele é uma plataforma global. Então, às vezes, algumas empresas com sedes subsidiárias em outros países podem ter tudo isso num único lugar, inclusive a própria Folha, que também já está localizada para vários países dentro do mundo aqui da SAP. Tá? Então, é assim, a gente tem a possibilidade de ter várias coisas. Eu até pensei em mostrar o Success, mas eu falei, não vai dar tempo. E aí, se alguém que estiver aqui na sala depois quiser uma apresentação um pouco mais detalhada de como a ferramenta se comporta, o que ela traz de benefícios e tudo mais, as pessoas aqui do comercial estão aqui para tratar isso. Eu posso fazer a apresentação depois para vocês. Mas assim, como eu disse, né, uma suíte global que faz todo a tratativa do ciclo de vida desse colaborador, né, e com isso a gente consegue ter um processo bem integrado dentro da plataforma. Como eu falei, assim, a SAP vem investindo muito em como transformar ainda mais a participação das pessoas através do seu software. E uma delas é a inteligência artificial. A gente tem outras, a gente tem robotização, a gente tem machine learning, então é assim, mas hoje muitas e muitas pessoas falam de inteligência artificial. E hoje, só para vocês terem uma ideia, a SAP investe pesado em cima disso, tá? E a porta de entrada da IA para o mundo SAP foi através do SuccessFactors. Então, é assim, a gente consegue, e o nome da IA da Success é Jolie, né? Então, você consegue, estando dentro do SuccessFactors, perguntar para Jolie qualquer assunto e ela vai buscar ali dentro do contexto do RH as soluções para vocês. Então, a gente consegue, inclusive, personalizar isso bastante. Tá? E falando de SAP, não só de SuccessFactors, mas qual é a ideia da SAP para esse momento em que o mundo está vivendo, né? Onde a gente falou que tem vários softwares já de RH e que a gente pode integrar. Eu até esqueci de comentar, porque eu falei da Folha, mas imagina assim, vocês que estão aí do outro lado, a empresa de vocês, tem uma folha da ADP. Ah, mas eu quero trazer inovação para os meus colaboradores. Eu posso trazer SuccessFactors e integrar com a ADP. Ah, eu tenho aqui GUP, mas eu queria fazer todo o controle do Employee Central, né, oferecendo para o meu colaborador uma visão mais ampla de como a gente pode trabalhar. Posso integrar, eu tiro o recrutamento do SuccessFactors,
coloco o recrutamento da GUP, integro isso daí e faço acontecer. Então é assim, a gente não fica estagnado só dentro da plataforma. E isso é legal da Success, por isso que ela é modular, porque eu consigo ir acoplando situações em que as empresas já estão mais acostumadas até elas sentirem a necessidade de poder ter uma única plataforma. Tá? Então, isso é bem legal. E aí, o que eu fiz aqui? Eu trouxe aqui para vocês, só para vocês entenderem, alguns pontos onde a IA está sendo aplicada. Então, o primeiro ponto aqui é do recrutamento, né? A gente faz um recrutamento inteligente, que é as áreas se beneficiando para automatizar a triagem do colaborador. Então, a gente vai analisar padrão, a gente vai propor uma avaliação de uma forma para um e para outro. Então, a IA consegue fazer isso dentro do recrutamento. A gente tem a parte do onboarding, né? O onboarding é um dos módulos que eu gosto muito de falar dele, porque ele traz uma perspectiva para as pessoas e para aquele candidato que foi escolhido para ser colaborador, bem legal. Então, eu, através da IA, eu posso oferecer treinamento para ele, eu posso oferecer um benefício que eu entendo que para ele vai ser melhor. Então, a IA consegue fazer isso para a gente através do onboard. Tá? Um outro ponto aqui dentro de desenvolvimento de carreira e sucessão, né, é ter um direcionamento mais eficaz, porque assim, às vezes a gente está num processo sucessório em que o colaborador que ocupa aquele cargo tem que avaliar quem são os prováveis sucessores dele, né? A gente, através da IA, consegue ofertar isso de uma maneira mais clara para ele, dizendo, olha, essas pessoas são as mais indicadas por conta da sua capacidade, dos seus treinamentos, da sua vivência anterior. Então, a gente pode, dentro desse processo, criar questionamentos de habilidades, de interesses, para que a sucessão se torne um pouco mais palatável, né, para as pessoas. Um ponto importante também que a gente vem falando há algum tempo, né, inclusive de saúde mental, se a gente for falar, é analisar o sentimento dos colaboradores, né? A gente pode começar a monitorar e analisar alguns aspectos que, às vezes, as pessoas não notam, né? Então, através de uma resposta que ele dá para um questionamento, a gente começar a ter subsídios para que a IA nos ajude a identificar tendências para essas pessoas, né? E também fazer uma gestão de desempenho mais aprimorada, né? Há muito tempo a SAP já traz dentro do seu portfólio uma parte de desempenho contínuo, né, que algumas empresas chamam de diário de bordo, outras apenas de diário dos colaboradores, onde, através das atividades que eles vão fazendo, eu relaciono isso aos requisitos de metas e desempenho e de desenvolvimento, né, e vou conseguindo concatenar isso e fazendo um trabalho de análise mais apurada dos objetivos desses colaboradores, né? Aí, o que eu fiz aqui? Eu peguei um dos exemplos, né, que é o recrutamento, e segui numa sequência aqui, né, basicamente daquilo que a IA e os Success poderiam ajudar num processo de entrevista e seleção. Tá? Então, primeira coisa, a gente consegue automatizar a triagem do currículo. E aqui eu posso aplicar a IA, porque eu posso colocar alguns algoritmos para entender dessa pessoa se ela já tem conhecimento bastante na área ou se ela tem uma outra visão de processo e aplicar uma avaliação diferenciada para ela durante a triagem do currículo. Agendamento de entrevista, a gente pode integrar essa ferramenta aos nossos calendários corporativos, e aí não só aos processos de calendário,
mas fazer com que as pessoas envolvidas no processo estejam de forma dinâmica relacionadas a ele, né? Então, elas entenderem as tarefas, então não só os compromissos, mas você pode ter tarefa atrelado a ela. E aí a IA também pode te ajudar nessa tratativa, né? Principalmente tentando reduzir os agendamentos, né? Colocando, às vezes você tem uma entrevista que tem um gestor que vai fazer, e aí você sabe que um outro par dele pode ocupar, então a IA pode te ajudar nisso daí. A gente tem também entrevistas virtuais já atrelado ao sistema, então a gente pode usar qualquer tipo de plataforma, Zoom, Teams, Google Meet, e aí com isso a gente consegue flexibilizar bastante o recrutamento, porque não necessariamente a gente precisa estar juntos, apesar de eu gostar de estar pessoalmente, acho que o olho no olho ninguém vai substituir. Como eu falei, né, da gente ter avaliação personalizada, então, dependendo da triagem que eu faço, eu posso fazer com que as avaliações estejam mais direcionadas àqueles colaboradores. E ter um feedback corporativo, né? Isso eu acho que é o mais legal, porque em cada etapa de um recrutamento eu posso ter o feedback da pessoa que exerceu aquela atividade, inclusive do próprio candidato, né? Então eu consigo, numa entrevista, ter o parecer, eu posso, num teste, ter o laudo associado ao comportamento do colaborador, do candidato, melhor dizendo, né? Então a gente começa a ter condições de promover decisões dentro do processo de contratação que a torne mais eficaz, né? Então o percentual de a gente errar num processo de recrutamento começa a diminuir, né? E com isso eu consigo garantir que ele tenha mais tempo na empresa, que ele se adeque mais à cultura da empresa, então a gente consegue trabalhar melhor isso daí. E com isso, obviamente, a gente traz alguns benefícios aqui, que é redução em tempo de contratação, melhoria na qualidade, como eu falei, e a experiência do candidato, né? Então, nesse aspecto todo, assim, que eu falaria do Success Factor, né? É uma ferramenta que vai ajudar bastante vocês dentro do processo, e de qualquer processo, tá, gente, que vocês tiverem dentro da companhia. A gente já... o que a gente procura fazer, né, com o Success? A gente diz que o Success não tem customização, ele tem parametrizações. Porém, nem sempre é assim. E aí, quando eu falo que a SAP investe bastante nesse processo, a gente vem há mais ou menos um ano escutando da SAP o seguinte: olha, pessoal, a gente vai vender o nosso software, a gente quer que vocês implementem o nosso software, mas sempre pensem naquilo que a gente chama de Clean Core. Então, Clean Core é o Clean Core, ou seja, manter o Success Factor mais standard possível. Por quê? Porque o Success ele já nasceu numa plataforma cloud. E na plataforma cloud, os desenvolvimentos eram muito caros. Então, quase tudo a gente consegue através de parametrizações dentro do SAP SuccessFactors. O que a gente ainda não conseguiu? O que a gente não conseguiu é quando as empresas querem sair da tratativa de pessoas e para uma tratativa de grupo, né? Eu quero ter uma avaliação de uma determinada business unit. Eu quero ter a avaliação, e não é assim.
o Success, vocês têm que pensar que ele é focado em pessoas. Então, quando eu for falar de grupo, de alguma coisa assim, eu posso sair um pouco fora. Porém, a SAP falou assim, mas também a gente não pode deixar de atender. Óbvio, né, que não pode deixar de atender. Então, ela criou uma plataforma que vem já há uns 2, 3 anos evoluindo, e a IA, né, está dentro dessa plataforma, junto com a robotização, junto com a machine learning, que é uma plataforma de desenvolvimento tecnológico, que a gente chama de BTP, aqui, né, siglazinha que a SAP sempre inventa. E esse BTP nos possibilita associar ao SuccessFactors situações que o cliente gostaria, só que sem mexer naquilo que é o core, né, o standard do SuccessFactors, sendo aplicado de uma maneira integrada com ele, como se não tivesse fora da plataforma. Então, a gente tem isso também ainda para ajudar e apoiar esse processo. Dentro desse BTP, além da IA, da Machine Learning e da robotização, a gente tem toda a camada de integração. Então, quando eu falei que a gente pode pegar a plataforma de SuccessFactors e integrar ela com a ADP, com um Senior, com um TOTUS, com sei lá, uma GUP, a gente tem esse processo embasando isso para a gente, para que a gente torne a plataforma de uma única visão para os colaboradores e para a empresa, né? Ele não vai precisar sair de um lugar e ir para o outro. Ele pode, através de um cliquezinho, entrar numa nova telinha, fazer as atividades dele numa outra plataforma e, com isso, gerenciar melhor o seu processo. Então, eu vou abrir aqui para perguntas, dúvidas. Fico aqui à disposição nesse tempo para a gente poder conversar a respeito. Já colocaram algumas aqui, Edson. Vamos lá. Tem uma bem interessante aqui, que o Carlos da usina Altamugiana estava falando aqui um pouco dessa sazonalidade que existe aí nas entre-safras, né, nesse setor aí de agronegócio, que é sempre um desafio, né? E ele fala assim: o controle de quadro planejado versus realizado para o contexto de usinas é muito desafiador devido aos momentos de safra e entre-safra, né, onde a estrutura organizacional muda muito. É uma pergunta bacana. Ele fala assim: aí, a sua experiência acho que vai ajudar nisso aí. Como posso controlar um quadro de pessoas num cenário super flutuante? Oi, Carlos, obrigado aí pela sua pergunta. Assim, eu já vivi alguns cenários de agrícola, né? Fiz algumas implementações bem grandes aí no ramo agrícola e eu sei bem que acontece isso. E essa sazonalidade que você tem até é algo que exige recontratações, né? Porque às vezes você tem dentro do teu quadro os colaboradores que são aqueles estáveis, né? E durante a safra você tem o pico e quando acaba a safra você tem o desligamento. Então, a gente consegue fazer dentro desse processo, e aí que eu falo que as plataformas de tecnologia são bem aplicáveis aos processos, porque eu posso, dentro desse teu processo de recontratação, e buscar colaboradores que trabalharam com você há 2, 3 anos atrás, né? Então, eu consigo fazer umas admissões muito rápidas, porque eu vou buscar todos esses dados e fazer com que o processo aconteça. Então, com isso, eu consigo controlar esse meu quadro, né? Tanto no pico da safra, quanto na entre-safra, né? Para você poder controlar.
ele é possível, é bem aplicado isso. Hoje, dentro do próprio SuccessFactors, a gente já tem controles dessa forma, tá? Então, a gente tem esse controle que a gente pode robotizar, inclusive automatizando processos para que você não perca tempo, né? Porque às vezes, eu vou precisar recontratar, vamos usar aquele termo mais antigo, né, dos boia fria, né? Pensar num corte de cana, né? Não automatizado, né? Só para curiosidade, às vezes uma pessoa corta em um dia 10, 12 toneladas de cana brincando, né? Tem recordes aí que sobem das toneladas. Se eu tiver correto, Carlos, se você e Pois for de alguém vai dizer agrícola... aí se o Edson está falando. É impressionante isso aí. Não, mas é mesmo. Esses números são bem grandes. Então, às vezes, você leva uma semana para contratar a equipe, né? De posse que com a robotização ele pode estar pronto no dia seguinte. Então, você ganha agilidade nesses processos todos de controle do processo de quadro de turnover e tudo mais dentro da tua companhia. Depois, se o Carlos quiser ver, Edson, você consegue mostrar alguma coisa para ele na prática aí? Dar detalhes como é que você faz isso? Eu teria que entrar num cliente, porque a gente não tem isso para demonstrar assim, mas sim, a gente consegue tentar vislumbrar isso daí. Se precisar, aí, Carlos, a gente tenta mostrar, acho que alguma coisa próxima da realidade para você entender o que melhoraria a tua vida. No final, quem está aqui quer saber o seguinte: se eu fizer a implantação do Success, o que melhora a minha vida, né? Melhora a vida da minha empresa. No final, é isso que o pessoal quer saber, né? Bom, vamos lá. É assim, ó. Primeiro, né, e eu gosto de ser muito transparente. Tem algumas pessoas aqui que já me conhecem há algum tempo. Um sistema nunca se estabiliza no momento em que eu faço o corte da implementação, né? Então, ele leva um certo tempo para se adequar às tratativas da empresa, né? Sim, a gente vai sempre melhorando os processos, mas isso acontece assim, e normalmente ele demora uns 6 meses para toda a equipe estar adequada aos processos novos. Mas se a gente for falar o que a gente ganha, é assim, primeiro, né, para quem é de RH, eu possibilito as pessoas que hoje deveriam gerir pessoas e que não fazem, a começar a fazer de uma maneira simples, tá? Boa Eu resposta. até brinco que é assim, ó. Hoje, quando você instala um aplicativo no seu celular, tem alguém do seu lado dizendo como tem que mexer no aplicativo? Se não for o teu filho, que foi adolescente, que está criando, não vai ter. Então, o Success também é muito intuitivo. Óbvio que tem regras que a gente vai colocar das empresas ali que vão seguir alguma coisa, mas ele é intuitivo. Então, ele sendo intuitivo, o aprendizado dele é muito rápido. Então, você começa a mudar a cultura da empresa para isso. E quando a gente fala de trazer integração dentro da plataforma, é você alterar um dado num determinado momento. Um gestor solicitou uma promoção para o Carlos. Então, o gestor do Carlos foi lá e solicitou uma promoção dele. Ele vai seguir um fluxo de aprovação. A partir do momento que esse fluxo de aprovação tiver efetuado e eu concluir esse fluxo todo, o Carlos já muda de posição, já muda salário, já pode receber novos critérios de avaliação, pode receber novos treinamentos para pegar essa capacitação que ele precisa ter para essa nova posição. Então, ele começa a te apresentar
circunstâncias novas que você só iria fazer depois de um certo tempo que o Carlos estivesse nessa nova posição. Então, assim, Aproveitando, Edson, se você me permitir, o Carlos ele complementou aqui, e depois eu tenho mais 3 perguntas aí. Então, ele falou assim: olha, nossa realidade mudou há muitos anos. Ele entendeu aqui que não tem mais nada manual, é tudo automatizado, né? Mecanizado, como ele disse aqui. Ele perguntou se tem algum cliente que utiliza o Success no agro, se você pode citar alguns. Olha, Citrosuco, Cevale, Nós temos muitos clientes, podemos pegar a lista dos nossos e dos não nossos. Usina São Martinho, se eu não me engano, tinha. Mas aí, André, é mais fácil pegar a lista da SAP e vou pegar essa lista. Cabeça, assim, eu tenho algumas que você conhece aí, né? Eu conheço, Mas a gente passa, Carlos, para você uma lista de clientes que usam no agro. Acho que é importante saber isso aí. Tem bastante cliente, tá? No agro, hein? Agro tem bastante. Agro tem bastante. Tem Bela Agrícola, tem a Fiagril, tem um monte. Legal. Aí a gente vamos passar depois aí um pessoal que está, claro, organizando, a gente passar para o Carlos essas informações aí. Você falou um pouco de ser intuitivo, né? E o pessoal quer saber um pouco desse lado de IA que você falou, que torna talvez um pouco a interação mais humanizada, né? Você acha que isso aí muda o jogo? Quer dizer, no final, essa parte de usar a Julie, que é quase como um chat GPT, aí eu estou tentando ampliar um pouco a pergunta aqui, que eu já vi a Julie funcionando, né? Você quase usa um chat GPT, fala assim, quero perfil, quero isso, aquilo, você interage com interação com LLM, né? Você acha que essa interação humanizada muda o jogo para o sistema de recursos humanos? Muda. Tanto muda que assim, a SAP está investindo 6 bilhões de dólares para IA dentro do SuccessFactors. É a porta de entrada de IA no mundo SAP para o SuccessFactors. Por quê? Porque a própria SAP entende que nos recursos humanos a gente consegue aplicar a inteligência artificial de uma maneira mais intuitiva. Por quê? Porque eu vou buscar diversas... eu preciso encontrar pessoas com diversas habilidades para suprir um cargo. Então, eu posso colocar isso para a Jolie e falar assim, Jolie, olha, no cargo X, eu quero separar as pessoas que tenham essas competências e que você faça uma análise de capacitação, vamos dizer assim, ou de educação, para entender qual é o melhor dentro desse processo. E a Jolie vai te trazer isso. Ou então, eu preciso descrever um cargo que vai atuar numa área portuária, já que eu estou aqui no Porto, né? Vamos pegar o exemplo, numa área portuária que vai usar o guindaste de tipo tal. Então, ela vai lá e vai construir uma descrição de cargo para você, porque é um cargo novo que você vai usar dentro do processo. Então, é assim, a SAP está investindo 6 bilhões de dólares e muitos bilhões desse no SuccessFactors. E comprando empresas, né, Edson? Que eu vi comprando algumas de IA e parcerizando com o Google, com o próprio chat GPT, né, para agregar. Então, acho que esse é um caminho sem volta. O que você está dizendo é o seguinte, o exemplo que eu vi, inclusive, ele foi um exemplo funcionando que eu pedia isso aí e ele montava e falava assim, então abra uma vaga para mim com esse perfil. E ela abriu uma vaga. Então, é sensacional. Achei que isso é disruptivo, porque você passa a interagir com o sistema não mais por tela só e passa a interagir com coisa humana, né? Todo mundo aqui acho que já usou chat GPT ou coisa parecida. Eu, por exemplo, uso para muita coisa hoje em dia, né? Então, realmente é disruptivo o que a SAP está fazendo.
E para sistema, não para você pegar uma coisa genérica de internet, Exato. né? Não, Para não, sistema, pro dia a dia. É para pro o teu dia a RP, dia. para o BI, né? Me gere um relatório assim, assim, assado. Então, é escrito isso, então é disruptivo. É. Tem mais duas perguntas, Edson. Acho que a gente tem mais aí 5 minutos só. Então, acho que vai ter que ser meio assertivo. Assertivo não, sempre é assertivo, mas mais direto. O pessoal está falando aqui de soluções como o GUP, por exemplo. O que você acha disso? Se tem limitações, se integra? Acho que você já falou um pouco isso na apresentação, mas, assim, indo direto ao assunto, o que você acha disso e se a SAP consegue fazer isso aí ou integrar? Você já disse que integra, né? A GUP, ela é uma excelente ferramenta. Tem várias empresas que trocam o recrutamento do Success para o GUP, tá? Tem CBMM, tem Usiminas, estão trabalhando dessa forma. Porém, o que eu vejo, né? Tem prós e tem contras, sempre, né, André? E de novo, eu sou muito transparente, eu gosto de deixar isso claro. Por quê? Porque, assim, ó, quando a gente fala de GUP, ele foi construído para trabalhar candidatos. Então, ele atende tudo do candidato. A abertura da vaga, os testes, como que ele vai fazer a sua pré-admissão. Então, ele vai colocar lá o documento, ele tem... eu tirei a foto do meu RG, ele já faz, por tecnologia de OCR, ele já traz as informações para dentro dos campos. Cara, maravilhoso. Mas ele trata candidato. Quando a gente fala de Success, e se a gente tem recrutamento com onboarding, além de eu tratar o candidato, óbvio que tem algumas coisas aqui que a SAP ainda não tem, por exemplo, o OCR nativo, então eu tenho que pegar lá da plataforma de BTP, associar isso, fazer uma tratativa para que ele tenha. Então eu tenho que agregar mais alguma coisa, mas o diferencial é que com o onboarding eu trato aquilo que é gerencial, aquilo que o RH precisa fazer. Então eu monto, além de atividades para o candidato, né, dele fazer toda a tratativa de pré-admissão dele, de digitar os dados dele e deixar tudo pronto para uma pré-admissão, eu faço todo o lado da empresa, que é, eu preciso que essa pessoa, quando chegue aqui, tenha computador, então eu posso mandar isso para a parte de ativo, falando, olha, eu vou precisar de um computador, eu vou precisar de um celular. Se esse cara for de um nível maior, cara, ele vai precisar de um carro. A gente tem carro, não vai precisar comprar, como que a gente vai fazer isso para o primeiro dia desse colaborador estar aqui, né? Eu preciso montar os treinamentos de segurança dele. Eu preciso colocar uma pessoa como o tutor dele aqui. E essa pessoa pode começar a interagir com o candidato, mandando mensagens antes do primeiro dia dele. Então, tem situações e situações. Aí vai depender de como a empresa quer analisar, né? O que você Eu quero quer dizer só é o pensar... seguinte. Eu quero só pensar em recrutamento. Cara, eu vou pensar em recrutamento só para trabalhar candidato, vai para o GUP. Uhum. Não, eu quero pensar no recrutamento, mas pensando no onboarding dele, até ele chegar na admissão. Cara, pensa no SAP. Entendi. Acho que responde bem aí, né? Se você quer uma solução completa, ciclo completo do colaborador, é melhor o SAP. Lógico, soluções especializadas às vezes, mas aí você vai criar um monte de ilhas, né? Mas é uma decisão da empresa e, bom, se precisarem, nós ajudamos, inclusive, A pensar. vocês a pensar sobre isso daí. Edson, para a gente acabar aqui, antes de eu pedir as suas palavras finais, o pessoal, acho que aqui é mais voltado ao pessoal que trabalha com SAP on-premise, tá? Estão perguntando, por exemplo, se, assim, tá bom, eu tenho on-premise, vale a pena eu ir para a nuvem? E aí o esforço é muito grande? Acho que estão querendo saber um pouco desse desafio de adotar tudo em nuvem, porque o Success é uma ferramenta 100% nuvem, né? E de adoção rápida, de processos padronizados. Então, você tem uma série de vantagens. Mas quem já está no SAP on-premise, quer dizer, qual que é o desafio aí, se você vê vantagem, e se isso é complexo ou não? Acho que é mais ou menos isso. De forma... Temos 2 minutos aí.
Vamos lá. Eu não vou conseguir falar em 2 minutos, Fala em me perdoe, mas vai subir um pouquinho mais. Edson, por favor, antes de você fazer o seu comentário, libera a tela para mim, compartilhar aí o contato final, por claro. favor. Desculpa. Obrigada. Desculpa, esqueci de fazer. Desculpa. Está liberado, claro. Vamos lá. É que, assim, a gente precisa, para responder essa pergunta, a gente precisa pensar em alguns movimentos, né? A gente tem um movimento, porque vamos pensar bem, né? Assim, a SAP diz que em 2027 acaba o suporte para o on-premise, certo? Então, 2027 está logo aí. Quem ainda não pensou em fazer o move, pense, porque daqui a pouco não vai ter consultoria para fazer, não deixem para o último momento. Mas vamos pensar assim, ó, se a empresa vai para o S/4HANA, o que acontece? A gente vai ter toda a parte de folha, gestão de tempos e administração de dados de pessoal dentro do S/4. Então, a gente tem isso para o S/4 e tem isso para o RISE. Toda a parte do que a gente chamava antigamente de PD, Personal Development, né? Os módulos de avaliação, LSO, recruiting, tal. Isso morreu, a SAP já não atualiza mais, já não vende mais. Então, esses casos dos módulos de talentos, como a gente chama hoje, teriam que migrar para o SuccessFactors. E esse migrar não é migrar como eu posso fazer com a folha de pagamento, tá? A folha eu consigo migrar. Trago ela do jeito que ela está no ECC para dentro do S/4HANA. Se eu for pensar na parte de talentos, eu tenho que fazer uma nova implementação. Porque são processos diferentes, conceitos diferentes e tudo mais. Agora, se eu quero também levar a folha para a nuvem, tá? A folha para a nuvem também me permite um processo de migração. Porém, eu não consigo, dentro desse processo, levar a parte de gestão de tempos ainda. Então, a empresa precisa pensar, se ela for movimentar o que a gente chamava de PA, antigamente, né? Folha, time e os dados mestres, para o SuccessFactors, ela perde a parte de tempos. Então, a gente tem que tratar tempos de uma outra forma, com um parceiro ou mantendo ele num outro ambiente. Então, a gente precisa pensar nisso, tá? Então, é assim. Um processo de migração, se a gente for falar, eu quero migrar a folha para o ECP, vai levar aí de uns 6, 7 meses, 8, dependendo do tamanho da empresa e do tamanho dos dados que eles querem. Uma implementação básica de talentos, a gente consegue fazer em 4 ou 5 meses, né? Dependendo do que tem. Estou falando básico, pensando assim, vou implementar as melhores práticas, não vou pegar aqueles processos complexos que a empresa pode ter e tudo mais. Então, a gente pode ter mais ou menos esse tempo para pensar aí nesses pontos e nas migrações, conforme eu comentei aqui. Acho que deu para ter uma boa ideia. Bom, eu queria, antes só de agradecer, eu queria que a gente nos colocamos à disposição, o Edson aí, para fazer uma avaliação, se alguém quiser, do ambiente de vocês, da solução de vocês. O título está errado, o Edson não é diretor comercial, tá? O Edson, só para falar assim, o Edson é o advisor, é o que a gente chama de conselheiro de RH, o especialista dentro da empresa, o head dessa área dentro da empresa, né? Então, eu queria agradecer, Edson, obrigado pela tua apresentação, obrigado para quem organizou o evento, obrigado a todos que participaram e nos colocarmos à disposição. Fiquem à vontade de nos mandarem perguntas. Se quiserem mandar direto para o Edson, não estamos nem colocando e-mail de outra área, pode perguntar direto para o Edson, o e-mail dele está na tela aí, edson.figueiredojunior7@enginebr.com.br.
e ele vai, com o maior prazer, responder as perguntas para vocês aí. E depois, as perguntas que quiserem mandar, pode mandar para ele também. A do Carlos Miguel, nós vamos responder, já mandar alguns cases para ele também. Fique, bom, acho que foi ótimo. Obrigado a todos e até o próximo evento que nós vamos convidar vocês aí. Muito obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Tenha um bom dia aí.